E é interessante a gente observar que você trouxe a questão da economia, né, que o Steiner mencionou, e a gente teve agora, nesse processo todo, que está correndo, né, nesse último, desde a metade do século passado, né, na verdade é anterior, mas ela condensou bastante nesse último processo da humanidade, que realmente as forças econômicas, elas subjugaram a humanidade, né? É mais importante que a economia vá bem do que o próprio ser humano. Esse é o princípio arimânico da realidade. E você falou, eu me lembrei que esses dias eu estava assistindo ao debate de São Paulo entre o Covas e o Boulos no Roda Viva e fizeram uma pergunta sobre o radicalismo dele. Eu acho que muita gente deve ter assistido. E ele falando, radicalismo, você querer que a pessoa tenha onde morar ou que a pessoa tenha o que comer por causa da economia. Essa preocupação de que a administração política é mais importante no âmbito econômico e estrutural das relações administrativas que o próprio ser humano. Qualquer busca em prol da dignidade do ser humano, ela se torna radical se não for colocado na hierarquia superior o âmbito econômico. Então, a partir do momento que você inverte, colocando o ser humano no lugar devido dele, isso torna-se radical para a sociedade arimânica. Então, por isso que a gente vê um processo de indiferença que, na nossa perspectiva humanista, isso é intolerável, realmente. É um princípio que a gente não pode tolerar. Que o ser humano seja tratado com indiferença. Esse é um princípio da própria antroposofia como um impulso crístico. Que a gente não pode colocar o impulso crístico abaixo da antroposofia. A própria antroposofia eu considero como um impulso crístico. E qualquer aspecto que a gente possa considerar que vá contra o impulso crístico, eu considero automaticamente uma distorção da própria antroposofia. Então, a gente tem que estar bem reconectado com esse princípio crístico da antroposofia. Porque eu acho que se a gente tiver essa conexão, a gente consegue fazer a ponte de volta. Porque eu acredito piamente que todas as pessoas conectadas no âmbito da antroposofia, elas têm esse princípio na alma de busca pela dignidade humana. Por mais que elas estejam perdidas no labirinto intelectual. Porque é isso que é o processo do intelecto. É um labirinto. É um cosmos. E a gente pode se perder nesse cosmos. Principalmente se a gente perde a reconexão com o princípio do que a gente está fazendo aqui dentro da antroposofia. Que é em busca desse impulso maior, em prol da dignificação de todos os seres humanos. Em prol do florescimento individual, da originalidade de cada um, como o Rafa trouxe. Da perspectiva de observar as culturas, de observar o outro indivíduo e valorizar, de dar a oportunidade de todos florescerem. E quando a gente dá a oportunidade das pessoas florescerem, elas brilham. E não brilham para si próprias, elas brilham para o mundo. Esse que é o ponto essencial.